Olá, galerinha! Voltamos aqui com a nossa aula de revisão da aula 20.1, que nós falamos sobre cultura, né? Cultura, vida cultural, símbolos. E no final a gente falou sobre uma lenda muito conhecida aqui na Amazônia, que é a lenda do Boto. E eu perguntei para vocês, e aí, qual foi a história que contaram para vocês aí sobre a lenda do Boto? Aqui na Amazônia se diz muitas histórias diferentes, então talvez a que eu contei aqui na nossa aula não seja igual a que você ouviu aí, tá bom? Vamos aqui ver quais foram os assuntos principais dessa aula de hoje, vamos lá? Bom, gente, nós falamos sobre identidade e cultura, né? A gente falou sobre como se constrói a ideia de identidade. Vocês viram que eu falei que ela é construída de maneira social, né? Por mais que seja uma identidade pessoal, você tem influências do meio onde você vive, tá? Então a identidade, ela é algo que ela está relacionada também à tua relação com o outro. Como que você vai lidar com o que você é, como se você se aceita do jeito que é e como você vai trabalhar a identidade, gente. Tem uma coisa interessante também para falar para vocês. Ela não é algo que se constrói e pronto, acabou. Né? Não, minha identidade é essa, eu me considero assim, assado. Não, a identidade é algo que você pode construir, reconstruir, você pode mudar, você pode ter uma forma diferente de se enxergar e de entender esse mundo, né? Bom, e nós também falamos que a identidade, ela pode também ser construída de maneira social, como eu disse para vocês, que pessoas podem atribuir uma identidade a você, e também ela pode ser autoidentidade, ou seja, como você se considera, como você enxerga. Isso também é muito interessante para falar sobre as identidades de gênero, né? Como você se considera. Mas isso é um papo para outra aula, tá? Nós falamos também sobre os símbolos culturais e conseguimos entender aí que os símbolos possuem significados também para a nossa vida e são construídos socialmente, né, gente? Então é algo que também é necessário que a gente entenda o contexto, que a gente entenda que esses símbolos, eles têm um significado para as pessoas, para o grupo social, para todos nós. Não existe povo que não tem símbolo, gente, entendam isso, tá? E também nós percebemos que os comportamentos humanos em que a gente vê é também um comportamento simbólico. Não é só o símbolo construído, mas também como a gente se coloca, nossos ritos diários, né? A nossa forma de ver o mundo, ou até mesmo de externar as nossas crenças. E também falamos sobre a presença da cultura na sociedade, né? Que engloba toda a produção material e não material da sociedade. Só que essa parte a gente ainda não falou profundamente. Na próxima aula a gente vai falar mais sobre a cultura material e imaterial, tá bom? Nós falamos principalmente nessa aula sobre a cultura popular e a cultura erudita, né? Mas há também a cultura de massa e o patrimônio cultural. Então nessas duas aulas que vêm, nós vamos abordar essas duas temáticas, tá? Então, gente, né? Agora é o momento de vocês fazerem atividade de sala. Fazemos então um tempinho para que vocês possam se concentrar aí na resolução desses exercícios e a gente volta já já para a correção e para falar um pouco mais sobre esse tema, tá bom? Guardo vocês, então voltem já já para a nossa correção. Bom, gente, voltamos aqui para a nossa correção do conteúdo dessa aula de hoje, né? Que é a aula 20, em que nós falamos sobre cultura, identidade, símbolos culturais, né? E aí, como é que vocês conseguiram resolver? Foi difícil? Foi fácil? Vocês conseguiram aí ter um tempinho também para conversar com os seus colegas, trocar ideias, né? Que é sempre bom. A aprendizagem, gente, ela não vem de uma maneira só individual, não, tá? Ela também vem de uma maneira coletiva, quando vocês interagem entre si, falam da aula juntos, comentam, trazem exemplos, tá? Isso é importante para o aprendizado de vocês. Não é só vocês fazerem exercício, cumprir tabela e acabou. A aprendizagem não é só isso, gente. É muito mais. Ela traz a oportunidade que vocês possam
se conhecer melhor e ajudar um ao outro aí na sala de aula, tá bom? Então vamos aqui para nosso exercício, vamos ver aqui a pergunta de número 1, para a gente ver o que está pedindo, vamos para o quadro e a gente já vai conferir, né? Muito bem, atividade de sala de hoje, da aula 20.2, número 1, questão de número 1, vamos lá. Própria dos festejos juninos, a quadrilha nasceu como dança aristocrática, oriunda dos salões franceses, depois difundida por toda a Europa. No Brasil, foi introduzida como dança de salão e, por sua vez, apropriada e adaptada pelo gosto popular. Para sua ocorrência, é importante a presença de um mestre marcante ou o marcador, pois é quem determina as figurações diversas que os dançadores desenvolvem. Bom, tá aí, né? Em diversas formas da dança são demonstrações da diversidade cultural do nosso país. Entre elas, a quadrilha é considerada uma dança folclórica. Por letra A, vamos lá. Possuir como característica principal os atributos divinos e religiosos, por isso identificar uma nação ou uma região. Letra B, abordar as tradições e costumes de determinados povos ou regiões distintas de uma mesma nação. Letra C, apresentar um cunho artístico e técnicas apuradas, sendo também considerada dança espetáculo. Será, gente? Letra D, necessitar de vestuário específico para sua prática, o qual define seu país de origem. Será, pessoal? Ou letra E, acontecer em salões de festas e ser influenciada por diversos gêneros musicais. E aí, A, B, C, D ou E, pessoal? Gente, vamos ver aqui. É a letra B, abordar as tradições e costumes de determinados povos, né, distintas de uma mesma nação. Uma curiosidade, né, que a gente teve aqui nessa pergunta, que talvez vocês não sabiam, é que a quadrilha é oriunda da Europa, né? A gente lembra, mas é uma dança tão popular, tão nossa do povão. Mas ela não veio para cá do nada, né? Ela veio com a colonização. Só que o que acontece? Ela foi sendo adaptada para nossa vida, né? E geralmente começou na questão rural. Você vê que todas as festas juninas, elas trazem esse contexto rural, do milho, né? Das comidas típicas, dos vestuários caipiras. Então, ela traz toda uma influência daquela época, do meio rural, que ainda era onde a maioria das pessoas viviam, né? E também tem a ver com um aspecto da agricultura. Por quê? Por que o milho, professora? Por que a festa do milho? Tem gente que não gosta de falar festa junina, gosta de falar festa do milho, outros falam festa de São João. Tem gente que não gosta porque alude à questão católica, tem toda uma situação, né? E por que alguns falam festa do milho? Porque é a época de colheita. Olha que também tem a ver com a prática daquele lugar. Então, a época da colheita do milho, onde tem milho em abundância, então se faz a festa do milho, né? Que tem tudo de milho, bolo de milho, munguzá, curau, e muita coisa gostosa, né? Aquelas coisas deliciosas que fazem parte daquele momento que estava ocorrendo ali a colheita do milho, né? Muito bem, então a letra B é a resposta dessa pergunta. Vamos para o número 2, então, para a gente ver a questão de número 2 e a gente conferir o que essa questão está pedindo, né, gente? Muito bem, então a gente tem aqui letra B, foi a correta. Vamos ao número 2, da UFPA, gente. Vamos lá. A cultura popular corresponde a práticas cultivadas de maneira tradicional. Por quê, gente? Vamos lá. Letra A. Ela está relacionada com a tradição oral, coletiva e muitas vezes é marcada pela relação das pessoas com o seu ambiente. Concordam? Será que é essa? Vamos a B. Atingem simultaneamente as pessoas pelos meios de comunicação eletrônico, como ocorre por meio de programas de rádio. E aí, galera, é essa? A B? Sei não, hein? Vamos para... já apareceu aqui. Pronto, é a letra A.
Bom, ela está relacionada com a tradição oral coletiva, muitas vezes é marcada pela relação com o seu meio ambiente, né? Realmente ela traz uma questão de contos, de lendas, né? Tem a ver com as pessoas, ou seja, a cultura do norte, a cultura popular do norte tem a ver com o nosso ambiente da Amazônia, os nossos animais, por exemplo, o boto. O boto é parte, né, dessa Amazônia toda, onde eles estão, nos rios, nos nossos rios. E por que tem a lenda do boto? Porque é o principal, né? Os animais que vivem aqui, então vai fazer parte desse imaginário. A gente não vai falar da lenda do tigre. Como assim o tigre não é nem daqui, nem existe aqui no Brasil? Por que eu vou falar de lenda de tigre, né? Então tem a ver com isso também. Vamos ver aqui a C, a D e a E. A sua forma de difusão é escrita, repassada de geração em geração por meios remotos. Não, né, gente? Porque a cultura popular tem uma característica oralizada, ou seja, é contos, é história, as pessoas que contam. Tipo, o meu avô me contou sobre a lenda do boto, né? Minha prima, meu vizinho. Então é uma cultura de falar, de conversar, não é de escrever, né? Representa também uma cosmovisão das classes tradicionalmente dominantes? Não. Essa daqui a gente está falando da elite, né? A cultura erudita. A classe popular, o povão, gosta mesmo da cultura popular, né? Ela é comercializada e consumida em larga escala devido às atuais técnicas de reprodução? Não. É uma cultura do povo para o povo, né? Consumida pode até ser de alguma forma, porque hoje, por exemplo, as quadrilhas viraram empresas, tem PJ, né, que tem que receber recursos, às vezes do governo, tudo mais. Tem uma questão aí também que diverge por conta dessa atualidade, né? Então, gente, é a letra A, tá bom? Vamos então para número 3. Vamos lá. Uma das superstições características da cultura popular é relativa ao mês de agosto. Por quê, gente? Porque é considerado um mês de mau agouro. Eita pau! Moleque! Quando nenhuma decisão importante pode ser tomada. Olha só, tem gente que fala que agosto não pode nem tomar decisão, que pode dar tudo errado. Olha como é a questão das crenças, né? Então, não se deve fechar negócios, nem marcar casamento ou fazer mudanças de qualquer espécie. Então, o jornal Correio de Uberlândia, em agosto de 2008, publicou uma reportagem que atestava as mudanças nesse comportamento. Durante o referido mês, tais como realizações de casamento, de mudanças de residência ou de negócios e andamentos, ou ainda salões de beleza com movimento normal para mudanças de visual. Tudo era cancelado, gente. Considerando então esse enunciado, o conceito antropológico de cultura e o conceito antropológico de cultura marca a narrativa correta. Vamos lá, a alternativa, não é a narrativa não, tá? Letra A. Só há pureza e autenticidade nas manifestações provindas da zona rural, não contaminadas pelas vertiginosas transformações do mundo urbano? Será, gente, que há uma pureza cultural? Bom, eu acho que não. B. As práticas culturais não são congeladas no tempo, são partes integrantes da história e estão em processo de transformação com a história? Será então que a gente pode dizer que as práticas culturais estão sempre mudando? Porque elas não são congeladas, elas estão mudando? Será que é isso? Então vamos aqui para C. Vamos ver o que diz a C. As manifestações culturais populares passam por um processo de descaracterização, pois para permanecerem autênticas e tradicionais, devem reproduzir integralmente o passado e evitar mudanças. Aqui já é uma visão totalmente contrária, né? Que não pode mudar nada. A letra D. As verdadeiras práticas tradicionais não se alteram com o tempo. Também corrobora com a letra C aqui, né? E a E diz o que, gente? São reproduzidas da mesma forma como foram originadas. Então, a C, a D e a E praticamente dizem a mesma coisa, que não podem mudar. Há toda uma discussão acerca desse assunto, né? Não sei se vocês já acompanharam isso, porque tem pessoas que não querem que nada mude, nem nas tradições, nem nas músicas,
que as coisas não possam se misturar e reconfigurar essa cultura, e há aqueles que defendem as mudanças. Esse é o paradoxo da nossa vida, né? Você gostaria que as coisas estivessem sempre mudando ou você gosta do tradicional? Não, deixa do jeito que tá, não muda nada não. Exatamente esse pensamento também que vigora nessa questão cultural, gente. Tem pessoas que defendem mudanças e pessoas que defendem as permanências, né? Bom, então relacionada a essa pergunta, vamos ver a questão que está correta? É a letra B. As práticas culturais, elas não são congeladas com o tempo, porque são partes integrantes de uma história e um processo de transformação da própria história. Quer dizer, não tem como a gente congelar uma cultura, gente. Não existe. Tá? Eu vou congelar, eu não quero que nada mude, as pessoas têm que ser assim, falar assim, se vestir assim, elas não podem pensar diferente. Isso é uma tentativa de parar o tempo, só que infelizmente o tempo não para e as culturas não vão parar e não vão deixar tudo igual, né? Que nem aquela música do Raul Seixas, eu quero viver essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Exatamente isso. A gente tem que se conformar porque a mudança vai existir, né? Tem uma música também muito legal, Como Nossos Pais, né? Que fala dessa questão da mudança, que como a gente viver sempre querendo que as coisas do passado nunca mudem. Infelizmente, as coisas vão sempre mudar e não adianta a gente gostar ou não, porque elas estão aí, as mudanças estão aí todos os dias, né? Vamos ver aqui a nossa última pergunta do dia para nós encerrarmos nossa aula de hoje? Vamos lá? Muito bem, galerinha, olha só. Número 4. Quais são as características do folclore da região norte, aqui, ó, do nosso lugar? Bom, é muito marcado pela influência indígena, né, pessoal? Muitos contos e lendas surgiram da imaginação e sabedoria dos povos indígenas desta região. Então, são típicas as lendas como do Boto Cor-de-Rosa, da Iara, Vitória Régia, lenda da mandioca e do Irapuru, né? Lembrando que o Irapuru parece ter um pássaro, né? Com esse nome, quando ele canta, ele encanta as pessoas. Tem uma história aí, depois eu posso até contar para vocês. E as festas, pessoal? Quais são as festas típicas daqui do norte? São carimbó, ciranda, né? Danças de roda no geral, boi, bumbá e a marujada. Olha aí, muitas danças, né? Muita coisa rica que nós temos aqui na nossa região e que muitas vezes nem é valorizada, né? Muitas vezes a gente fica mais preocupado com a cultura asiática do que com a nossa própria cultura aqui. Valorizar o que temos aqui de muito valioso, né? Bom, pessoal, nossa aulinha termina aqui. Na próxima aula 21, a gente continua com essa temática, né? Trazendo algumas outras questões a serem discutidas. E eu aguardo vocês então, tá bom? Até mais e bons estudos!